Sejam bem-vindos. Esta é mais uma edição do especial Autárquicas no Olhar da ERD para as eleições de 26 de setembro próximo, sendo que desta feita contamos com a presença em estúdio de João Martins, candidato do CDS-PP à Junta de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, sendo que, recorde-se, neste processo eleitoral o CDS concorre em coligação com o Movimento Partido da Terra e com o Partido Popular Monárquico. Vamos então ficar a saber quais as ideias e projetos definidos por João Martins para os próximos 4 anos. Isto, claro está, olhando para um quadro de vitória da sua candidatura e para além de ficarmos a conhecer um pouco mais sobre o nosso convidado de hoje, a quem agradeço a presença. Muito obrigado pela disponibilidade, muito obrigado por estar então connosco e começo por lhe perguntar se foi para si uma decisão fácil de aceitar este desafio que tem pela frente. Antes de mais, muito boa tarde. Quero agradecer o convite para estar aqui presente à Rádio ERD. Quero cumprimentar as pessoas que nos seguem através das redes sociais. Não foi uma decisão fácil, foi uma decisão que tive que ponderar muito, como disse no meu lançamento da candidatura. Foi uma decisão que acarretava aqui algumas... teria de abdicar de algumas coisas, mas certamente o amor a Tomar e à nossa terra foi uma das razões que me fez avançar para a candidatura e ser candidato à União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Pela coligação Tomar queremos responder. Costuma dizer-se que a família tem sempre aqui um papel preponderante neste tipo de decisões, ainda para mais quando poderá estar em causa um futuro de 4 anos, muita exposição, se calhar algumas dores de cabeça, muita responsabilidade. Foi uma decisão pacífica também ser familiar? Sim, foi uma decisão pacífica. A minha família apoiou-me desde o início, incentivaram-me muito para avançar e os meus amigos, mas a família sempre apoiou e tendo nós a família a apoiar, acho que é um bom avanço para a nossa decisão final de aceitar ser candidato a esta União de Freguesias, que tem cerca de 15 mil eleitores, que é uma união de freguesias muito grande. Permita-me recuar até à iniciativa que a coligação realizou na Várzea Pequena, onde o João Martins falou da sua idade e não a relacionando com não relacionando com competência, ou seja, a competência não tem nada a ver com aquilo que aparece no cartão de cidadão. Eu aqui pergunto-lhe o seguinte: o porquê de se ter referido à idade? Já teve aqui alguém que tenha aproveitado este fator para se referir à sua candidatura ou não? Não necessariamente, mas as pessoas têm sempre tendência, quando nós referimos que um jovem vai avançar para alguma candidatura, dizer, é jovem, não tem experiência, e isso poderá ser um obstáculo. Eu vejo pelo contrário, um jovem tem muito empenho, tem uma irreverência e para aqueles que se preocupam com a juventude dos candidatos, quer da coligação do CDS à Junta, quer aos outros órgãos, que não se preocupem, porque a juventude, como se costuma dizer, passa com o tempo e sobretudo é isso. Para além de mim, que sou um jovem com dinâmica, com empenho por esta candidatura, sou acompanhado por uma equipa, não vou só. Sim. E sobretudo as pessoas que me acompanham são pessoas com experiência, com provas dadas, quer na área profissional, quer no âmbito também aqui do percurso político que têm sempre como independentes, porque a minha candidatura à Junta de Freguesia prima por ter uma equipa de pessoas da sociedade civil, e acho que é isso que a freguesia precisa, de pessoas que sejam da terra e que gostem da terra tal como eu, não é? Isso, sobretudo, é isso que me move e que, de facto, a juventude aliada à experiência, acho que é a simbiose perfeita. Já que fala na sua equipa, foi um processo fácil encontrar pessoas disponíveis também para partilhar consigo esta missão? Sim, posso dizer que até foi um processo relativamente fácil. Muitas dessas pessoas já me tinham incentivado, porque eu acumulo também a função de Presidente do Conselho do CDS em Tomar, e isso foi também um motivo pela qual pesou aqui a decisão do CDS em assumir a minha candidatura aqui à União de Freguesias.
mas foi fácil e as próprias pessoas é que me incentivaram, nomeadamente a Teresa Ramos, que é a minha número 2 na candidatura, o António Castro, a professora Isabel Salvador. São pessoas que desde o primeiro momento estão comigo, me incentivaram e que eu senti que a vontade deles seria a minha e juntámos aqui as forças para lançarmos aqui esta candidatura, que certamente terá aqui muitos frutos no dia 26 de setembro. Estou confiante nisso. Que qualidades humanas, profissionais, é que encontra em quem o acompanha? Olha, são pessoas que, em primeiro lugar, sempre trabalharam na terra, sempre trabalharam na nossa freguesia, sempre trabalharam no nosso concelho. São pessoas que conhecem a realidade do nosso concelho. São pessoas que gostam de contribuir com ideias válidas, quer seja o partido político que esteja, quer na freguesia, quer na Câmara, quer na Assembleia Municipal. São pessoas que sempre contribuíram ativamente com projetos e ideias e que sempre trabalharam com todos os executivos camarários e da Junta também. E isso basta para sentir que é a equipa perfeita para a freguesia que nós precisamos e que nós queremos, e de facto queremos todos responder aqui com a nossa candidatura, por isso é o lema de Tomar Queremos Responder. Ainda com base neste que foi o processo de formação da sua equipa, da sua lista, costuma dizer-se que, principalmente os jovens, alguns jovens, estão de costas voltadas para aquela que é a dinâmica política, se calhar não tanto ao nível local, mas para aquilo que acontece à escala nacional. Mas sentiu esse, vou chamar-lhe desinteresse ou não? Olha, antes pelo contrário, eu sou jovem, tenho muitos amigos jovens que também desde a primeira hora manifestaram o interesse em participar, quer nas listas, quer em ajudar na elaboração do programa ou nos próximos eventos que nós faremos. Ou seja, eu senti que a juventude, pelo menos a juventude e dos 26 aos 30, que é mais ou menos a faixa etária que eu estou, está atenta aos problemas de tomar, está atenta ao que é preciso para tomar e de facto manifestaram um interesse em apoiar a nossa candidatura. Por isso acho que, de uma certa forma, alguma juventude, obviamente nem toda, mas a maioria delas está interessada e cada vez mais preocupada com a realidade e com do que tomar precisa, e nomeadamente a União de Freguesias. Se eu lhe pedir para vender, entre aspas, aquela que é a potencialidade, aquelas que são as potencialidades de São João Batista, Santa Maria dos Olivais, até para quem não conheça ainda bem a freguesia, o que é que nos diz? Olha, antes de mais, eu queria dizer que o nosso foco é em algumas áreas, obviamente temos muitas mais, mas o nosso foco é em algumas áreas. A nossa União de Freguesias é uma União de Freguesias muito rica, quer em termos populacionais, quer em termos de património, não é? E acho que está na altura de nós inovarmos, de imprimirmos aqui uma nova dinâmica à União de Freguesias e aqui ao trabalho que poderá ser desenvolvido, não querendo dizer que o atual executivo esteja totalmente desleixado, mas em certas áreas está, e acho que está na altura de os tomarenses e dos nossos fregueses darem aqui uma oportunidade a outras forças políticas e a outros, sobretudo a novos projetos. E relativamente a essa questão que me falou, eu poderia começar aqui pela requalificação urbana, que é um dos pontos que nós estamos aqui muito focados, como por exemplo, acho que aqui a iluminação pública. A iluminação pública é transversal, obviamente, a todas as freguesias, mas aqui é uma iluminação pública deficiente, de certa maneira, porque existem candeeiros que estão metidos entre as árvores, que nem dão iluminação nem nada, ou que nunca se chegam a acender. Acho que é uma das áreas que nós podemos investir, e a Junta, podendo não ser competência, intervir junto dos órgãos competentes, porque pelo que eu percebi aqui de algumas entrevistas que já foram feitas, as competências que a Junta está neste momento a fazer são alguns trabalhos que são da competência da Câmara, e já que a Câmara nos pede às juntas de freguesia colaboração, acho que também deve haver aqui o reverso da medalha, e para isso acontecer acho que
que tomar na requalificação urbana teria muito a avançar. Não é só também fazer a pavimentação das estradas, nós temos que também fazer a marcação das vias e das bermas, para uma questão de segurança, não é? E é isso, sobretudo, que nós defendemos, e aqui um acompanhamento diferente, as fachadas as fachadas dos prédios e dos edifícios merece aqui uma manutenção também diferente da traça, das cores, da preservação do azulejo. Tudo isto relativamente à requalificação urbana é importante, bem como a conservação das vias, dos espaços públicos, que estão muitas vezes degradados, não é? E com desleixo total, em que os recreios dos mais novos estão ao abandono, muitos deles, não percebemos o porquê, a Junta não nos dá uma justificação, não é? Nem pede justificações à Câmara, ou se pede, não transmite à freguesia e aos eleitores da freguesia o porquê, não é? E a manutenção de facto tem que ser também uma prioridade para esta União de Freguesias do nosso património. A limpeza, fala-se muito agora da limpeza, e agora na época de incêndios, na limpeza do mato e na preservação dos incêndios, deverá ser tido em conta. Se a freguesia limpar os terrenos que lhe pertence, é uma segurança e dá um exemplo aos particulares. E acho que houve aí um desleixo relativamente a isso e relativamente aos prazos que a freguesia tem que ter atenção, e o atual executivo acho que nisto pecou um bocadinho. Também devemos renovar e apoiar a requalificação em parceria sempre com a Câmara, porque nós temos competências um bocadinho diminutas. Agora, com a delegação de competências, vamos ver o que é que acontece, mas aqui das zonas ribeirinhas, para formar aqui condições para alguns desportos, para alguma prática desportiva que possa haver. Aqui o redimensionamento das festas e das romarias. Eu julgo que nós temos que nos adaptar à realidade da nossa freguesia, e muitas vezes não é preciso fazer uma grande festa para que o evento corra bem, não é? E nós temos de ter sempre também isso em atenção. No fundo é cuidar da nossa freguesia como se tratasse da nossa casa, não é? E sobretudo é isso que nós apontamos aqui na área da requalificação urbana. É sobretudo isso. Muito bem. E vamos, como é óbvio, abordar com mais pormenor as propostas que tem para colocar aos eleitores. Eu voltava só aqui um pouco atrás na nossa conversa, até tendo em consideração aquelas que são algumas das opiniões que vamos podendo ver pelas redes sociais, nomeadamente a quem fala estamos a falar de uma união de freguesias, mas a quem fala de um eventual regresso ao passado, ou seja, voltar a separar São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Perguntava-lhe, no seu entender, este regresso ao passado ainda tem algum fundamento, ou perante esta dinâmica dos últimos anos já é algo que não coloca em cima da mesa? Olha, de facto foi muito complicado haver aqui a união de freguesias. Eu recordo-me não era consensual entre a população haver aqui a unificação das freguesias, mas eu julgo que as pessoas já estão mais familiarizadas com esta união de freguesias e já estão, quer na área urbana, quer na área rural. Se de facto houver um investimento maior e uma delegação de competências e de recursos humanos para a União de Freguesias, não vejo o porquê de não continuarmos a ter uma União de Freguesias com mais recursos humanos, com mais orçamento e tudo mais. Acho que não vejo por que não que possamos ter aqui, continuar a ter a União de Freguesias e ser uma única junta, digamos assim, com dois polos, mas sendo uma única junta. Muito bem, vamos então abrir a porta desta entrevista para o futuro propriamente dito. Falava aqui dos dados preliminares do Census 2021, até para lhe pedir a opinião sobre os recentes números, dados preliminares, importa sublinhar. A freguesia urbana em 2011 tinha 18.209 residentes, hoje tem 16.947, aqui uma queda de 6,9%. O que é que lhe dizem estes números? Olha, de facto, a freguesia perdeu cerca de 6,9% de habitantes nestes últimos 10 anos, que é o que o censo diz, como já referiu. No concelho foram cerca de 10%, ficámos um bocadinho abaixo, mas esta parte da demografia preocupa-me imenso, porque se nós de 10 em 10 anos perdermos 7% da população, eu não sei onde é que a freguesia irá parar e onde é que a área urbana poderá ter lugar
como a freguesia maior do concelho, não é? Por este andar, se calhar deixamos de ser a freguesia maior do concelho se não houver um investimento e se não enverdarmos esforços juntos no município para criar aqui políticas de apoio à natalidade e ao emprego, porque nós somos uma freguesia de serviços. E temos que também virar-nos para uma freguesia da indústria que crie postos de trabalho, que faça com que as pessoas se fixem aqui, que queiram criar família, que queiram viver cá, porque seria a simbiose perfeita, sermos uma freguesia de serviços, como somos e muito bem, mas também sermos aqui a freguesia, lá está, da indústria, que fixe a população, que, antes de mais, crie postos de trabalho, mas só criando postos de trabalho temos que ter políticas de atratividade, não é? E depois fixe a população e tenha aqui, posteriormente, medidas de apoio à natalidade e acho que a freguesia deve ser aqui um veículo que promova, dentro, lá está, do orçamento que tenha e de tudo mais e dos protocolos que possam haver com as associações e coletividades para fixar aqui a população, viver e trabalhar cá. Acho que também é aqui a simbiose perfeita e acho que assim, junto do município e das nossas associações, que possamos inverter aqui esta tendência que muito nos preocupa à minha equipa aqui na área da demografia. Acho que é muito importante isso. Ou seja, por si só, uma junta de freguesia não tem a capacidade para mexer nestes números. É aqui necessário um trabalho de parceria. Sim, é assim. O sucesso de uma junta é sempre feito em parceria, quer com a Câmara, quer com as associações e com as forças vivas da freguesia. E só assim é que nós conseguimos, de facto, inverter esta tendência. Não é só o Executivo isolado que consegue, também a Assembleia de Freguesia, todos os membros compõem a Assembleia e juntar aqui estas várias forças políticas para encontrarmos aqui uma solução e promovermos aqui um novo ritmo e atrairmos, mesmo a própria freguesia tem bastantes empresas, alguma indústria, mas tem que ter mais para fixar as pessoas e cada freguesia também deve fazer por si, obviamente em conjunto, mas cada uma pensar nas suas soluções de acordo com as potencialidades da sua freguesia, sobretudo é isso. Falou em apoios à natalidade. Quer especificar que tipo de apoios é que tem em mente? Relativamente aqui aos apoios da natalidade, nós temos que ter, lá está, a consciência que as nossas competências são muito diminutas, não é? Mas se de facto a Câmara lançar algum tipo de apoio à natalidade, que eu julgo que tem que lançar urgentemente, a Junta poderá colaborar em termos de, sei lá, por exemplo, no apoio às creches, dar aqui algum apoio de retaguarda às famílias, que é muito importante, e facilitar aqui em termos de burocracias para que fixarem na freguesia e dar aqui esse tipo de apoio e de acordo com o orçamento, obviamente, poderá disponibilizar aqui alguma parte do orçamento a este apoio à natalidade e em conversações com a Câmara, obviamente, haver aqui uma conversa e um acordo, acho que seria por aí, mas partindo sempre do município, para nós, com orientações do município, no fundo um acordo, digamos assim. É a favor de um apoio financeiro direto às famílias, ou não? Depende. Se de facto as pessoas sentirem e as famílias que é que querem, que têm estabilidade e que é que querem ficar, viver, criar família, se essas pessoas de facto manifestarem essa vontade e se isso acontecer, acho que sim, porque não, se os outros municípios fazem e corre tão bem, não é? Porque não nós não dispensarmos um bocadinho do nosso orçamento, digamos assim, sem deteriorar as outras áreas, não é? Para o apoio aqui à natalidade, porque no fundo a natalidade é o futuro, não é? E os jovens e as crianças são o futuro do país e nós esquecemos-nos disso. Obviamente os idosos também têm que ter aqui um aspecto muito importante e espero que chegaremos a essa fase aqui nas minhas propostas, mas as crianças e os jovens também são o futuro, por isso nós temos que ter isso sempre em conta e obviamente que os apoios à natalidade são sempre bem-vindos. Muito bem, então falando em propostas, e já aqui ainda há pouco sublinhou a parte urbanística, mas quais é que serão as suas grandes bandeiras para os próximos, vou dizer, 4 anos, isto caso seja eleito?
Sim, olha, relativamente, lá está, à requalificação urbana, é nós criarmos aqui outro tipo de dinâmica e com as forças vivas do concelho, de facto, vermos, e com as associações, vermos o que está mal para poder melhorar. Não é só nós vermos o Presidente da Junta ou o Executivo ir ao local e ver o que é que está mal e fazemos assim. Não, nós temos que ouvir todos para poder fazer assim. E é sobretudo isso, ouvindo todos e havendo uma política de proximidade, não estou a dizer que não o haja, mas se calhar com outra vertente, com outra dinâmica, com outras pessoas, com outras ideias. Acho que sobretudo passa por aí. Recordo-me aqui de uma lei que saiu recentemente relativamente aqui à lei das árvores e do abate, que também é outra das coisas na requalificação urbana que nós temos que ter, porque recentemente até houve um caso de um abate de uma árvore que não devia se calhar ter sido feita porque não houve uma justificação válida, e também é outra das áreas que nós temos que ter em atenção, porque coloca aqui em causa muita coisa, não é? Sobretudo é isto na requalificação urbana, na conservação das vias, como eu já disse, do espaço público, da limpeza, porque eu julgo que a freguesia, eu acho que a maioria dos eleitores da nossa freguesia acham que a cidade não está limpa. Não está limpa e sobretudo, aquelas ervas daninhas estão por toda a cidade. E assim, a freguesia não tem recursos humanos para poder dar conta, no fundo, da freguesia inteira. Mas tem que enverdar esforços para que tenha, e como eu costumo dizer, nada é impossível, e se houver boa vontade, quer do município, quer da junta de freguesia, quer das associações, porque também têm que ser envolvidas em todos os problemas da freguesia, porque de facto são as forças vivas do concelho, quer pessoas anónimas, mas também as coletividades, e todos juntos acho que podemos tornar uma cidade mais limpa, mais segura, e sobretudo uma freguesia. Acho que é muito por aí que passa a requalificação urbana. Relativamente aqui ao ensino e à educação, também é uma das áreas que a freguesia, e eu já ouvi aqui em algumas entrevistas que diz que tem investido. Não basta investir só em termos de mão de obra. Acho que há aqui outras questões um bocadinho se calhar mais sociais e mais sensíveis que também têm que se atuar através daqui, perceber aqui na nossa freguesia o porquê do abandono e do sucesso escolar. Isso também é uma das áreas que nós temos que promover aqui, obviamente dinamizar e inovar o programa de atividades dos tempos livres, da ocupação dos tempos livres, articulando aqui com o projeto e o desenvolvimento pessoal das pessoas e em rede com as diversas instituições. Acho que seria interessante criarmos aqui outro tipo de dinâmica, apoiar aqui também em programas de formação das famílias. Lá está, isto são ideias e projetos que nada se fazem se as associações e as coletividades não forem envolvidas. Porque não também reconhecermos, à semelhança do que acontece com o município, que reconhece aqui o mérito dos alunos do concelho e os agrupamentos também, a freguesia também reconhecer aqui o mérito dos alunos da nossa freguesia através de um prémio, nem que seja simbólico, mas fica ao registro, quer dos alunos com melhores notas, e também termos em atenção aqui os alunos mais necessitados, que acho que sim, e não é só aqui a atribuição de alimentos que está em causa, não é? Desenvolvermos também com as escolas que tenham um bocadinho da nossa competência, com os agrupamentos, com os diretores dos agrupamentos, programas sobre o bullying, que muitas das vezes é um bocadinho um assunto tabu entre os políticos, não é? Mas que deve ser visto, porque nas famílias isso acontece muito, e na escola acontece, e muitas das vezes ninguém sabe, não é? Aqui a iniciar no pré-escolar, porque acho que deve ser no pré-escolar que as coisas iniciam. Um dos problemas também que eu tenho sentido... Não perca a ideia, uma vez porque fala no pré-escolar, e é um dos assuntos também na ordem do dia, no que diz respeito à educação, neste caso no concelho, mas na freguesia urbana, que tem a ver com o edifício do Jardim de Infância. No seu entender, justifica-se ou não ali alguma intervenção? Olha, eu sou adepto de que
se nós temos que preservar o que temos, criar mais se houver necessidade e houver crianças, para haver aqui um novo jardim. Se de facto houver aqui uma procura, digamos assim, falando aqui em termos mais técnicos, sim, se houver aqui uma procura, é porque há oferta. E acho que de facto nós temos que equacionar, e se de facto for viável, acho que devemos avançar e apoiar aqui a requalificação desse espaço, assim que o agrupamento acho que justifica e obviamente... Já disse muitas vezes que se justifica. Pronto, então acho que a Junta deve colocar a proposta à Assembleia, porque não é só o Executivo que deve no fundo opinar sobre esta situação, e nós devemos ter em atenção todas as opiniões, porque são todas válidas, cada uma na sua vertente. Há pessoas que têm um bocadinho mais sensibilidade para uma área, há pessoas que têm um bocadinho mais sensibilidade para outra. Eu julgo que na Assembleia de Freguesia existem várias sensibilidades e pessoas das diferentes áreas profissionais que podem também dar a sua opinião, e termos isso em atenção. E se de facto é uma necessidade do agrupamento, porque não nós colaborarmos dentro das nossas possibilidades, e que também, lá está, incitarmos aqui esforços junto da Câmara Municipal também para apoiar nesse aspecto, porque se, lá está, queremos ser uma freguesia atrativa e criar aqui alguma dinâmica, as pessoas que se fixem na freguesia, temos que no fundo criar aqui condições para as pessoas ficarem, não é? E a creche é o início, não é? Muito bem, não sei se ao nível da educação ainda terá algo para acrescentar. Sim, queria aqui falar de uma situação que me tenho debatido muito na rua, e que as pessoas que falo e que nos acompanham, que sentem que de facto as crianças têm as aulas normal, depois vão para o OTL, e ali entre as 6 horas e as 7, que é onde a maioria das pessoas ainda trabalha, não é? Não têm onde deixar os filhos, ou porque não têm os avós, não têm uma rede de suporte familiar. E aqui acho que a Junta poderia ter um papel junto das associações, dos clubes desportivos. Sei que isso acontece pela Gualda em Paz, não é? Os pais até nem se importam de pagar, mas é ver aqui com mais outras associações, com outros clubes, a ver aqui muito esta ajuda, e que a Junta possa colaborar aqui, porque nós queremos ser um veículo que simplifique as coisas e que não seja aqui, que não crie aqui divisões. Outra coisa, relativamente ao ensino e educação, um bocadinho na parte mais adulta, aqui protocolos também que não existem. Não percebo porque com os centros qualifica da freguesia, para fomentarmos e aumentarmos aqui a qualificação dos adultos da freguesia e da população adulta, é muito importante. Pronto, no fundo, relativamente muito mais haveria a dizer, mas temos outras áreas para falar, como é óbvio. Exatamente. Ainda há pouco, quando falava em matéria de limpeza, permita-me aqui associar o setor ambiental para lhe perguntar se dentro do seu quadro de ideias, dentro do seu programa, não sei se já estará fechado ou não, se está alguma intervenção, reivindicação, tendo em consideração aquilo que tem acontecido no Rio Nabão. Olha, relativamente ao Rio Nabão, nós já vimos aqui a requalificação de algumas zonas ribeirinhas, e obviamente que a Junta é sensível, porque a freguesia é banhada pelo Rio Nabão, como se sabe, e obviamente que se for eleito presidente de Junta, ou se entrar na Assembleia de Freguesia, se assim a população e a freguesia e os nossos eleitores assim me permitirem, não é? Apresentarei propostas relativamente a isso, para nós fazermos aqui, enverdarmos esforços junto das entidades competentes para que possam intervir junto ao Rio Nabão, e de facto tem havido, até mesmo do Parlamento, vêm algumas questões para o município que são um bocadinho rematadas para canto, e se responde que nós não temos competência. Mas temos que ir à procura de quem é que tem essa competência, não é? E encontrando quem tem essa competência, dizer que estamos disponíveis para colaborar na resolução desse problema, e a Junta tem que ter, lá está, um papel preponderante e ajudar de acordo com as possibilidades e competências que tem. Sobretudo é isso.
Em matéria de saneamento, o que é que esta é sem dúvida, ou este é sem dúvida um dos problemas que as diferentes candidaturas que por aqui têm passado não têm deixado de sublinhar. Cada qual reivindica para a sua freguesia o máximo possível de aumento da taxa de saneamento. No que diz respeito aqui à zona urbana, o que é que, no seu entender, poderá ser feito? Quais é que serão aqui as prioridades a cumprir? Lá está. Não é da nossa competência enquanto junta colocar o saneamento básico no resto da freguesia que falta, mas aqui, se nós queremos uma freguesia para as pessoas e que as pessoas fixem cá, têm que sentir que têm condições para tal, e só assim é que nós conseguimos. E lá está, enverdar esforços com a Câmara Municipal. Não basta só falar, mas apresentar propostas e vir cá para fora dizer que mesmo se nós apresentamos esta proposta e reunimos com a Câmara, e a Câmara de facto não nos dá ouvidos, e as pessoas têm que saber isso para perceber que não é a Junta nem os membros do Executivo que não querem solucionar esse problema. Mas acho que isso do saneamento, nós estamos no século XXI e essa situação, quer na freguesia urbana, quer nas rurais, na freguesia não, porque não se diz freguesia urbana, pronto, mas na área urbana nós temos que ter sempre isso em conta, sobretudo porque estamos na cidade, não é? E o saneamento básico, quer para quem nos visita, quer para os que cá vivem, sobretudo, é das elementares que precisamos, sobretudo isso. No seu entender, a recolha de resíduos, e até porque estamos aqui a falar nesta matéria, a recolha de resíduos tem decorrido da forma que deveria decorrer? Não, de todo. Eu ouvi até aqui, não sei se posso recordar, a entrevista do atual e recandidato presidente da União de Freguesias de Tomar, e de facto existem muitas queixas, e eu próprio que vivo cá e que tenho cá a casa, e a minha família também, os meus amigos, sentimos de facto há aqui um atraso e a mudança não foi para melhor. Não foi para melhor, nós temos que saber o porquê e dizer o que está mal. Obviamente que existem situações e situações, não é? Há pessoas que de facto veem um contentor cheio, podiam deixar no outro e não o fazem, não é? Mas muitas das vezes estão todos cheios e não há aqui uma recolha regular e recorrente, e é isso que torna a cidade mais suja, não é? E que dá o cartão de visita que temos, que acho que não há necessidade disso, sendo nós uma cidade virada para o turismo. Acho que dá um mau aspecto, digamos assim. Muito bem, ficamos então com essas suas posições, neste caso também relativamente a assuntos que não são da competência direta de uma junta de freguesia, mas convém sempre ter então em consideração a opinião dos candidatos, neste caso a sua opinião. Voltávamos ao seu programa, às suas ideias e projetos. Eu agora passava para uma área que lhe é muito querida, até pela sua componente profissional, à qual está ligado, à área social propriamente dita, apoiar quem mais precisa. Até que ponto, também aqui nesta área, que uma junta de freguesia pode efetivamente apoiar aquelas famílias mais carenciadas? Olha, eu acho que aqui, lá está, a junta aqui está numa situação muito privilegiada, porque um presidente de junta e a junta quer-se de proximidade, e aqui nada melhor do que a junta para auscultar aqui as necessidades reais da população e haver aqui uma análise e uma identificação real dessas problemáticas, não é? E a junta, os apoios sociais não podem ser só bens alimentares, não é? Porque eu vejo que de facto aqui há muita ideia que o apoio social é só dar alimentos e atribuir, ajudar na requalificação das casas. É isso que tem visto neste recente mandato. Exatamente. Eu julgo que aqui as questões sociais que falam e que já foram aqui ditas é muito nesse sentido, e o sumo que eu tiro disso é que de facto as questões sociais são a atribuição de casas. Não é só isso. Passa muito por nós identificarmos quem de facto
necessita dos apoios. Que tipo de apoio? Pode não ser só um apoio alimentar, pode ser um apoio em termos de família, de reestruturarmos e ajudarmos a reestruturar a família na procura ativa de emprego e tudo mais, e a Junta pode ter aqui um papel preponderante através quer das administrativas que estão na Junta, que podem fazer algum tipo de acompanhamento, porque têm essa experiência e também são de cá, quer também aqui das técnicas que estão na Junta. E de facto aqui na área social uma das coisas que eu denoto é aqui que nós de facto devemos colocar a Comissão Social de Freguesia a olhar para os problemas das pessoas. A Comissão Social de Freguesia agrega várias sensibilidades, não é? E de facto deve ser um polo de resolução de problemas, e não só a Junta olhar só para os problemas que identificou. Não, devem todos identificar os problemas, levar a essa Comissão Social de Freguesia e daí arranjarem soluções para aquelas pessoas. Obviamente cada pessoa tem que arranjar as suas soluções, mas ajudar a arranjar essas soluções. Este circuito, permita-me, esta comissão, e ao fim e ao cabo este circuito, quando falo em circuito, falo neste complemento de diversas instituições que compõem a comissão, tem efetivamente funcionado? Eu confesso-lhe que em representação de uma ou outra instituição, já estive pelo menos numa comissão social de freguesia, numa reunião, eu julgo que podia funcionar muito melhor. Obviamente que funciona, porque está instituído e tem que funcionar, não é? Mas acho que precisa de outra dinâmica. Acho que deve ser uma comissão social de freguesia em que são analisados, lá está, os problemas das pessoas, não setoriá-los, que é o que acontece, e deve ser uma fonte de diálogo e de partilha, não só de olhar para a quinta de cada um, mas olhar a freguesia num todo. E é isso, acho que falta aqui à Comissão Social de Freguesia, assim como criarmos aqui se calhar uma plataforma em que todas as associações tenham acesso, não é? Para de facto identificarmos as pessoas que já estão a ser apoiadas e por quem, para não haver aqui uma duplicação de apoios, que é o que há. Por exemplo, vão a uma instituição, pedem bens alimentares porque as pessoas precisam e vão à Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia até pode saber, porque isso já aconteceu, que está a ser apoiada pela a instituição X, mas vai dar, neste caso, alimentos por trás. E julgo que a duplicação de apoios, não é isso que se pretende, porque isso não é uma verdadeira ajuda social e de encontrarmos aqui soluções para os mais necessitados, não é? Não é por aí que passa. Relativamente aqui também à área social, e voltando aqui um bocadinho aos idosos, que é também a área, porque eu sou assistente social numa IPSS e lido diariamente com isto, acho que os idosos na freguesia são pouco falados, digamos assim. E aqui os idosos isolados muito menos, e acho que seria interessante nós criarmos aqui um programa ou um projeto em parceria com várias entidades para combater isso mesmo, o isolamento dos idosos, através e o projeto até se poderia chamar Telhados de Afeto, seria um nome interessante, em que, por exemplo, os jovens, através por exemplo, do Instituto Politécnico, que vêm para cá estudar, e sendo, obviamente, que os idosos têm que ser sinalizados pela Junta em colaboração com a Câmara, e essas pessoas necessitam de um apoio permanente, quer no preenchimento de IRS, quer no aviso de receitas, na marcação de consultas, nas compras mensais, e até mesmo viver com os idosos seria um projeto aqui interessante para juntarmos os mais velhos com os mais jovens. Seria aqui uma simbiose perfeita e promover aqui uma intergeracionalidade, e seria um projeto interessante, porque estes idosos estão esquecidos, tal como se lhes acontecer alguma coisa em casa e não tendo aqui uma rede de suporte familiar, não têm
aqui a quem socorrer e haver aqui, lá está, um programa de teleassistência em parceria, por exemplo, com o PSP e outras entidades, em que se a pessoa se sentir, quem fala de idosos fala de pessoas com alguma dependência ou com uma deficiência e incapacidade, porque todos fazemos parte da freguesia, não é? E haver aqui uma parceria, desenvolver aqui uma parceria com o PSP e outras entidades para estas pessoas estarem sinalizadas e sempre que precisarem de socorro o terem atempadamente para que não corram riscos, não é? Sobretudo, esse não é também um papel da Comissão Social de Freguesia? No fundo, exatamente, é o papel da Comissão Social de Freguesia, em que a Junta, como membro da Comissão Social de Freguesia, não é? Pode apresentar este tipo de propostas e certamente, se calhar, algumas instituições já o fizeram, mas não avançaram porque não há aqui um consenso na Comissão de Fiel de Freguesia, ou não há aqui visão para avançarmos neste aspecto. Sobretudo é isso que na área social nós haveria aqui muito mais para falar, mas sobretudo é apoiar quem mais precisa, de acordo com as nossas possibilidades, mas havendo aqui uma visão de futuro e não olhando só para o dia a dia, mas potenciarmos aqui o futuro e as capacidades de todos os organismos da instituição, da freguesia. Já agora vou utilizar esta expressão, porque é uma expressão que situa logo quem nos vê, quem nos ouve, os bairros sociais. Tomar tem bairros sociais, efetivamente, onde há pessoas com carências, em dificuldades. Eu aqui perguntava-lhe o que é que poderá melhorar, se é que poderá melhorar alguma coisa, ao nível do acompanhamento a quem ali reside, ou se entende que, efetivamente, pronto, a partir do momento em que se arranja uma casa para determinada família, a partir daí terá que ser a família a reerguer-se, ou se tem que ser necessário mais acompanhamento? Qual é a sua relativamente opinião? Aqui, já que está a falar dos bairros sociais, e aqui, embora não seja aqui um bocadinho competência da Câmara, da Junta de Freguesia, mas a Junta poderá intervir e dar o seu parecer, eu julgo que aqui, em termos de políticas de habitação social, nós ainda não conseguimos chegar aqui e perceber, e eu próprio ainda não percebi quais são os critérios efetivos para a habitação social, porque tem que haver critérios, desde o rendimento, desde o agregado e tudo mais, e essas pessoas concorrem à habitação social dentro desses critérios e é-lhes atribuída uma habitação social. Sendo uma habitação social, deve haver aqui um acompanhamento dos técnicos da ação social, ou dos psicólogos e das pessoas que têm essa área. E de facto, pelos problemas que têm surgido nos bairros sociais e no tipo de... porque existem pessoas, obviamente, que têm alguns problemas em termos de estruturação familiares que acho que deve ser acompanhado e encaminharmos. Deve haver aí um investimento que se calhar não há da parte do acompanhamento social, não digo diário, mas mensal, fazer visitas domiciliárias que é importante, e não o há. Não sei se por não haver recursos humanos ou por não haver aqui uma articulação com as juntas de freguesia, nomeadamente com a junta com a União de Freguesias de Tomar, para que possamos também fazer esse acompanhamento e as técnicas e até mesmo o executivo fazer esse tipo de acompanhamento e sinalizar aqui algumas situações e problemas que hajam, e lá está, encaminharmos às instituições que são direcionadas para as várias áreas, não é? Porque existem várias instituições que são direcionadas quer para o apoio a nível da família, quer para o apoio alimentar e tudo mais, e acho que falta esta articulação para percebermos aqui quais as reais necessidades das pessoas que vivem em habitação social e aqui haver critérios para as pessoas estarem nessas habitações sociais, porque são um bocadinho dúbios no fundo, e seria interessante explorar e elaborar aqui um concurso de habitação social mais claro, mais célere, mais transparente, digamos assim. Muito bem, permita-me também aqui agora falar das redes viárias, pedindo-lhe um ponto de situação, a sua opinião relativamente àquela que é a realidade da freguesia urbana, se no seu entender há aqui prioridades também que devem ser cumpridas.
Olha, relativamente às redes viárias, eu confesso que não é muito a minha área, mas obviamente tenho a minha opinião, não é? Nós temos uma rede viária e temos o ramal de Tomar, que acaba aqui ali ao pé da Várzea Grande, e acho que estamos em condições, e acho que aquilo já teve assim alguma requalificação, embora na minha opinião não seja a mais indicada, mas que temos todas as condições para explorar essa área e para investir em termos de fixar população através da rede viária, quer em termos de turistas a vir à nossa cidade através da rede viária, e isso acho que não tem sido muito explorado e vem a mais por outras vias, e acho que poderá vir aí um investimento nessa área. Acho que é muito por aí que passa as redes viárias, poderá ser aí o investimento que nós possamos fazer. Em termos de estradas propriamente ditas, vê aqui estradas em mau estado que necessitem de algum tipo de intervenção? Vejo, e essa requalificação das estradas, acho que não é só colocar alcatrão, como eu disse, tem que existir critério, tem que se ver quais de facto são as estradas que necessitam mais, não é só porque eu vivo mais naquela área que devo requalificar mais aquela área, não é só colocar alcatrão, deve-se ter tudo em conta. Lá está, como eu disse, as vias devem ser marcadas, os sentidos devem ser marcados, as bermas devem ser marcadas, as ervas junto a essas vias devem ser cortadas para dar mais visibilidade a quem vai para lá e para cá, não é? E de facto não é só colocar o alcatrão e já está a via feita, tem que haver critério, tem que haver mais rigor nesta matéria. Pedir-lhe agora a opinião também sobre um assunto que tem marcado a atualidade, nomeadamente no que diz respeito ao centro histórico. Há aqui intenção de fechar um conjunto de artérias à circulação rodoviária, tornando-as exclusivamente pedonais. O que é que mudaria, no seu entender, com a concretização deste eventual cenário? Isso está de acordo com ela? Olha, eu acho que primeiro que tudo devemos ouvir os comerciantes, que são as pessoas que estão diariamente naquelas ruas que pretendem fechar, não é? E sobretudo ouvi-los, pedindo-lhes o seu parecer, ver se de facto que benefícios é que isso traria à cidade, porque julgo que em tempos já se tinha colocado aqui a hipótese de até fechar a zona histórica ao trânsito, e isso acabou por não avançar. Acho que como estaria bem, mas se pretende mudar, tem que perceber aqui quais são os critérios para mudar, quais são os problemas que isso vai criar aos comerciantes e aos habitantes do centro histórico, e analisar aqui os prós e os contras para tomarmos aqui uma decisão. Acho que não se deve tomar esta decisão de ânimo leve e deve-se ouvir todas as partes, sobretudo é isso. Muito bem, e estamos efetivamente já a chegar ao final desta nossa entrevista, como tinha ficado combinado no início desta conversa. Disponibilizo-me então agora os últimos minutos para algo que queira acrescentar, sem o condicionar com qualquer questão. Pronto. Relativamente aqui à entrevista, julgo que quero agradecer antes de mais o convite para estar aqui e dizer que estou aqui ao lado neste caso, as pessoas não estão aqui ao pé de mim, mas estou aqui ao lado de uma equipa que quer de facto resolver os problemas desta União de Freguesias, que quer colocar a experiência e a capacidade ao serviço de Tomar, sendo que a educação é um garante da nossa freguesia. Nós queremos uma freguesia mais limpa, mais segura, uma freguesia para as pessoas. Tenho a certeza que todos juntos poderemos contribuir, se assim os eleitores da nossa freguesia o entendam, para uma freguesia que seja de todos, uma freguesia inclusiva, e certamente esta candidatura quer responder à União de Freguesias e dar aqui um novo ritmo e um novo empenho. Para isso, obviamente, conto com todos os que queiram fazer parte do nosso projeto, esperando e desejando que contem comigo e com a minha equipa, porque a partir de 26 de setembro seremos todos Santa Maria dos Olivais, seremos todos São João Batista e, obviamente, honraremos todos Tomar e a nossa União de Freguesias de Tomar.
Muito bem, muito obrigado pelas suas palavras e até uma próxima oportunidade. Obrigado. E assim finalizamos mais esta edição de especial autárquicas. Já sabe, iremos continuar neste ciclo dedicado às freguesias do Concelho de Tomar. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Fique bem, fique com ela.